Sejam todos bem-vindos ao episódio 2, hoje com um convidado extremamente especial, um amigo de longa data, Fernando Golfieri. Fernando, muito obrigado por ter aceitado esse convite para falar do que você sabe muito bem, tem total domínio para falar de um tema de gestão. Nós estamos fazendo a série Tendências na Advocacia, né? Advocacia Tendências em 2025. Eu trouxe basicamente 3 pilares, né, em episódios diferentes. Nós tivemos o episódio 1 de abertura com o Dr. Guilherme Fonseca, que para mim é um cara ímpar na questão de vendas, né? Um cara que realmente, um advogado que veio sem padrinho, né, e dependeu dos acessos do marketing, das vendas e principalmente da gestão, para conseguir alavancar e chegar no topo, né, da escalada ali, do topo da montanha, que é o mercado de advocacia hoje. E aí eu trago você agora, administrador de formação, advogado, não sei se por paixão, né, mas primeiro de tudo você vai se apresentar melhor, mas administrador, justamente para falar sobre esse episódio 2, que é o pilar da gestão, tão importante para um advogado conseguir escalar o seu escritório. Muito obrigado pela presença. Lucas, primeiro eu quero te agradecer, estou muito honrado pelo convite, é um prazer falar de um tema que eu amo, quero agradecer também a nossa audiência, esse conteúdo gratuito que você disponibiliza é muito importante, né? Só tem a engrandecer, informação de valor é sempre muito bem-vinda. Boa, legal, show de bola. Vamos lá, para falar um pouquinho de gestão, né, eu acho que é importante a gente entender como a gente está naquela era de olhar o escritório de advocacia como uma empresa, isso é fundamental, a gente tem alguns pilares da administração que a gente precisa, que são pilares clássicos, que a gente precisa estar cumprindo. Então, primeiro a gente faz o nosso planejamento. E esse planejamento, ele é um planejamento empresarial, né? É um plano de negócio, e dentro desse plano de negócio está incluso o planejamento de marketing, o planejamento operacional, o planejamento financeiro, enfim, o planejamento de todas as áreas que uma boa empresa bem administrada deve ter, e um escritório de advocacia, né, quebrando o tabu que ele não é uma empresa, quebrando aquele tabu que o advogado não é empresário e não tem que ser um vendedor, também tem que se aplicar. Então veja, o primeiro pilar do planejamento, a gente tem que ter isso bem estruturado, tem que perder um bom tempo, bem estudado, bem rascunhado, tem que sentar mesmo ali e desenhar qual que é a sua ideia, qual que é o seu objetivo, qual que é a meta que você tem que alcançar. Dito isso, a gente vai para o segundo pilar, a execução fiel daquilo que você planejou. É claro que eventuais mudanças de rota, até porque as coisas vão acontecendo, né, ao longo do caminho. Muda muito. O digital muda muito, a sociedade muda muito, o comportamento do consumidor muda muito. Tirou da minha boca. Né? Para mim, isso é um dos maiores fatores que não só os colegas advogados, mas eu que venho do marketing há 11 anos, e o marketing está muito relacionado a vendas. Perfeito. Né? E eu vejo em diversos mercados que a tomada de decisão, o comportamento do consumidor pega todo mundo de surpresa. Né? Em ambiente, em eras digitais, agora falando de inteligência artificial cada vez mais e outras coisas que estão por vir, o que acontece? Esse consumidor, ele vai acabando com o nosso planejamento. Sem dúvida. Né? Ele vai acabando com o nosso planejamento, enfim. Mas você, até, desculpa te interromper, mas cara, você tocou num assunto que para mim foi fantástico. Que, inclusive, fica a dica. Se atente ao comportamento do consumidor. Isso pode mudar o seu jogo. Eu acho que ao longo dos tempos a gente vive alguns fatos sociais, acontecem coisas no mundo que mudam o curso da história, né? Que mudam a forma como as pessoas consomem tanto produtos como serviços. E falando um pouco da advocacia, a Covid, ela trouxe para a advocacia uma tendência, uma forma do cliente consumir o serviço jurídico, que era um caminho natural, que ia acontecer ao longo dos próximos 10 ou 15 anos, mas que por força da pandemia, das pessoas terem que ficar em casa, mas nem por isso deixarem de ter os seus problemas cotidianos e aí problemas jurídicos, elas mudaram o seu comportamento e passaram a ter demandas diferentes daquelas tradicionais. Por isso que o escritório tradicional de advocacia, né, que antigamente era no centro da cidade, e hoje é um fato curioso, né, porque a gente vai no centro das cidades hoje
e o centro das cidades estão vazios. Sim. Os grandes escritórios, e não só de advocacia, as grandes lojas e tudo mais, Tudo, né? tem muita coisa que está lá fechada, está parada, porque hoje a tendência do consumidor, a maneira como ele consome, passou a ser dentro do conforto da sua casa. O celular, que hoje praticamente é uma ferramenta essencial, né, digamos, né? Todo mundo tem um celular e através dele que ele quer consumir, através dele que ele quer resolver os seus problemas, tomar decisões, né, tomar as suas decisões. Então, assim, é fundamental isso. Tanto que também, até mesmo tirando essa parte mais tecnológica, né, que a pandemia aproximou, no sentido de trazer as pessoas para o consumo mais digital, e daí vem a importância do mercado digital, em especial para a advocacia, os centros que eram antes das cidades, nas cidades, eles passaram a ser centro dos bairros. Então, se a gente notar hoje, cada bairro tem o seu próprio centro, e é ali que se estabelece, né, o estabelecimento físico deixou de ser as grandes lojas, elas saíram do centro e foram para os bairros. Então, ocorreu esse movimento, né, também de migração do centro da cidade para o centro dos bairros, onde as pessoas se concentraram mais, e ocorreu esse movimento que foi adiantado pela pandemia, das pessoas comprarem e buscarem soluções através do celular. Então hoje o cara tem um problema, vamos falar aqui da nossa área, né, da área jurídica, o cara tem um problema jurídico, ele simplesmente faz uma pesquisa no Google, ele faz uma pergunta para o Google. Na verdade o Google hoje virou como se fosse o ChatGPT, né? Perfeitamente. Muito informal, né? Eu vejo que as perguntas que a galera faz no Google não é mais advogado em São Paulo da área trabalhista. Não. Fui mandado embora, quais são meus direitos? Perfeitamente. E aí o Google tem que funcionar ali como um chat GPT. Perfeitamente. Né? O Google, na verdade, a pessoa coloca uma pergunta, uma dúvida, uma dor, um desejo, alguma coisa que ela quer, e ela quer obter uma resposta do Google, como se o Google fosse uma pessoa que ela está interagindo. E de maneira imediata, né? Perfeitamente. E aí cabe a nós, inclusive aqui da área do direito, estar presente lá. Porque hoje, a gente, antigamente, né, como era nos grandes centros, os grandes escritórios, as grandes bancas de advocacia, elas estavam estabelecidas nos centros, nos grandes prédios e tudo mais. Hoje, com a aceleração desse processo, você precisa estar presente na maior avenida do mundo, que é a internet. Boa. Lá você tem que ter o teu estabelecimento. E qual que é o teu estabelecimento? É o teu posicionamento. Legal. É o teu site, é a tua landing page, Boa. É a forma como você se posiciona na rede social como solucionador de um problema jurídico. E isso faz muito parte do tema que a gente está trazendo, que é o tema de gestão, porque tudo isso é um planejamento. Perfeito. Um planejamento de posicionamento para depois executar. E o último pilar, qual que é? O último pilar é a métrica. Boa. Então pensa, a gente tem que planejar, executar e medir. E por que o medir é importante? Porque os indicadores nos indicam as correções de rotas que nós precisamos fazer. Show. Então, até mesmo na própria advocacia digital, né, após a pandemia, ela já não é mais a mesma do que ela era 2 anos atrás. Até mesmo porque os próprios advogados que perceberam esse movimento há 2, 3 anos atrás, eram um grupo pequeno. Hoje existe um grupo maior. Ainda assim, um grupo, digamos aí, 10% dos profissionais de direito estão posicionados no digital. Ainda temos muito espaço, mas ainda assim a concorrência vem crescendo muito. Então essa ideia de medir será que aquilo que eu estava fazendo há 2 anos atrás, ele vai funcionar hoje? Legal. O próprio algoritmo das plataformas de entrega dos conteúdos, tanto do Meta, né, Instagram, Facebook, como do Google, eles mudaram. Vão mudando cada vez mais. Mudou porque o comportamento das pessoas muda e evolui de acordo com a sociedade. Show de bola. Para quem quiser, agora vou fazer um pitch para você, tá? Mas para quem quiser, eu tô com a minha caneca aqui, Escalada de Honorários. Esse é o nome da mentoria do Fernando Golfieri. Tá? Eu, particularmente, tive a honra de participar no módulo de vendas, falando de uma coisa que eu quase não gosto, né? Que é funil de vendas, que é vendas, enfim, processo de comercial, liderança comercial. Eu tive a honra de participar dessa mentoria aqui como mentor, né, de um dos módulos, e o mentor principal, Fernando Golfieri. Então, para quem quiser aprofundar nesse tema de gestão de escritório, Fernando, mais uma vez, administrador por formação, advogado, hoje que para mim domina todas as áreas, porque ser administrador é sobre
não ser especialista em todas as áreas, mas dominar todas as áreas, né? E o Fernando, ele fez essa mentoria escalada de honorários, que eu, inclusive, convido a todos vocês participarem justamente para entender que eu não acredito em nova advocacia. Eu acredito que a advocacia ela é uma só, mas ela vem sofrendo mudanças todo santo dia. E muitos vêm ficando para trás, né? E é isso que você trouxe bastante na mentoria. Então, mais uma vez, parabéns pela mentoria. Convido a todos vocês a assistirem e muito obrigado pela presença aqui no episódio 2 dessa nossa série aí para 2025. Mentoria escalada de honorários é tendência em 2025, hein? Legal, pessoal. Me sinto muito honrado. Obrigado, Lucas. Agradeço. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre como a gente pode aplicar técnicas de administração de empresa, de gestão, de marketing, de vendas no escritório de advocacia, a mentoria está lá. Convido todos vocês a assistirem. Posso deixar o QR Code aqui no canto da tela, pedir para a produção colocar e falar Por direto favor, com você? pode deixar. Vou ter o maior prazer em responder as dúvidas aí de quem tiver interesse. Fico aqui à disposição. Vai direto para você, não vai nem passar pela tua equipe. Não, a minha equipe não. Hoje eu assisti um episódio aí de vocês com o Dr. Guilherme, inclusive ele falou uma coisa muito interessante. A palavra hoje é acolhimento. Boa. As pessoas buscam a humanização. Gente, ninguém quer falar com um robô. Ninguém quer responder. Diz que aperte 1 para falar isso, 2. Então, quem lê esse QR Code aqui vai falar no meu WhatsApp, vai falar direto comigo. Perfeito. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Valeu, gente. Tchau, até mais, obrigado, pessoal.